Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, é um prazer gigantesco ter essa audiência aqui hoje conosco. Meu nome é Fábio Gacei, sou o CEO e um dos fundadores do construtor de vendas CV CRM. Né? Você, se estiver no Spotify, não sei se está assistindo no YouTube ou em outro formato de mídia, né? O nosso objetivo, nosso propósito é sempre transformar o mercado imobiliário de forma digital, com inovação e com integração dessa cadeia que a gente é tão apaixonado. Né? São vários episódios, todas as terças-feiras, Fernando. 18, 18, 1 de líder, 8 de infinito. E hoje eu tenho um prazer aqui de chamar aqui para o nosso bate-papo, nosso amigo Fernando Mendes. Ele é um especialista em e-commerce, CRM, Omnichannel, Mídias, Ads, Inbound, Growth Hacking. E ainda mais do que isso, é um cliente CV, né? Ele é o CMO hoje da Vita Urbana. Fernando, seja bem-vindo, cara, ao nosso bate-papo aqui no podcast. Me conte você quem é o Fernando Mendes e conte um pouquinho da sua história para a gente começar o nosso bate-papo. Beleza, obrigado, Fábio, pelo convite, obrigado pelo CV, pela oportunidade. Eu costumo dizer que é nessa troca de informações que o mercado cresce, né? Na É verdade, é isso aí. nesses papos, e nada melhor do que aprender na prática. Acho que é isso, né? O Fernando é um cara quarentão, hoje sou o CMO da Vita Urbana, Dois. sou RP de formação, me especializei em marketing digital. Na época ainda do Orkut, quando se falava, começava esse processo de digitalização, eu fui um dos que surfei a primeira onda. E falando um pouco da trajetória, passei por mercados bem diferentes, né? Citroën, depois trabalhei alguns anos na Petrobras, editora Agente, até que fui picado pelo mercado imobiliário em 2008. Então já se vai aí, vamos fazer as contas aí, 16 anos de mercado. 16 anos. Fiquei muitos anos à frente, head de marketing da Scopel, que foi talvez a maior loteadora do Brasil, onde eu pude rodar o Brasil inteiro fazendo lançamentos imobiliários. E aí em 2014 eu abri minha própria agência, e aí também fiz muita coisa para o mercado, aí agora já para um mercado de apartamentos, verticais. E agora mais recente, já quase 3 anos aí, estou à frente do marketing aqui da Vita Urbana, uma empresa relativamente nova, a gente estava conversando aqui antes dos bastidores, né? Começamos em 2017, mas que vem numa trajetória de crescimento muito grande. No ano passado a gente fez 1 ano em 5, e estamos com essa batida de crescimento bem forte aí, então vemos num processo forte de integração, de processos, e nessa história toda entra o CV aí também contribuindo como parte desse processo aí de integração e de melhorias de processo. Show, Fernandão. E como você falou, o mercado imobiliário é isso. Parece ser grande e, de fato, ele é muito grande, mas é totalmente, a gente fala assim, fragmentado, né? A própria cadeia, né? Tudo fragmentado, mas as pessoas se conhecem, né? Se for Sim. falando assim, as pessoas se conectam. Eu acho que esse é o objetivo do nosso bate-papo. Queria separar o bate-papo com você aqui, um pouco de marketing, um pouco de tecnologia, né? E Claro. depois um pouco ali dessa junção disso tudo. Perfeito. Você que saiu desses outros segmentos e veio para a construção civil, tá aí desde 2008. Então você saiu de uma grande incorporadora aí, depois foi para a incorporadora que está crescendo cada vez mais, mas é uma incorporadora nova. Então, quais são os seus maiores desafios, eu diria, seus maiores aprendizagens aí da área de marketing, dessa influência que hoje o digital não é uma questão de necessidade, é não mortalidade, né? Não tem jeito, né? Exato. Então, eu queria que você Exato. explicasse um pouquinho qual o formato que você faz, como você trabalha, como Sim, você sim. prospecta seu cliente. Fábio, por incrível que pareça, né, as pessoas ainda se assustam, mas o mercado imobiliário, ele é um mercado que demora a adoção de novas práticas. Total. Você que está nesse mercado também deve acompanhar muito disso, né? O mercado conservador, a gente costuma brincar, né, que um bom empreendimento é aquele que tem 3 diferenciais, né? Localização, localização, localização. E a gente meio que gira em torno disso, quer dizer, se eu tenho uma boa comunicação de sinalização, de visualização e o trabalho offline fomentando ali com uma boa equipe de vendas é suficiente. Mas o mundo mudou, né? A transformação digital ela veio num processo muito grande, o mercado imobiliário teve que aprender na porrada a como transformar esse processo, porque a jornada do cliente mudou, né? Uma vez entrado no digital, eu costumo brincar, né? Aqui a gente tem alguns estudos que apontam que no nosso segmento, a gente está no segmento de compactos, um cliente leva em média 2 meses para tomar uma decisão, né? Então, em alguns tickets maiores, esse processo é ainda maior. E por quê? Porque ele compara hoje com todo mundo, seja no offline, seja no online, né? Existem toda a cadeia ali para você pesquisar e entender. Então, acho que o marketing, eu costumo brincar que o marketing ele nunca ele está.
né? Porque É assim, verdade. você tem que estar em constante transformação. E acho que o grande legado que eu venho tentando trazer nas empresas, e principalmente agora na Viturbani, é essa construção de jornada do cliente. Por isso que o CRM hoje é uma ferramenta muito importante nessa jornada. Porque o cliente ele muda de opinião, o cliente visita concorrente, o cliente barganha preço, o cliente tem arsenal para discutir com você o que é um melhor produto. Né? Por que esse tem piscina e aquele a piscina é coberta? Por que um tem portaria autônoma e o outro é com o porteiro ainda pessoa física? Então ele está pronto para debater porque ele pesquisa muito. Então, se você entende a jornada do cliente, você começa a customizar, né, e direcionar campanhas personalizadas para cada momento da jornada. Então, eu acho que essa é a maior contribuição que um profissional de marketing hoje tem que ter. E esse, na verdade, é o grande desafio, porque não é uma lógica, né, mas é uma ciência gostosa e que dá bastante desafios aí para a gente tentar testar, brincar, né? E foi legal você falou o negócio da jornada, e de fato é uma jornada e tem que mapear todos os pontos de conexão, mas essa jornada não é linear, né? Muitas vezes ela é Exato, cíclica, né? Então o cara exato. viu um lead hoje, se tornou uma proposta em outro cliente. Hoje, qual é a maior forma de prospecção e de captura de leads? Quais são as ferramentas? O que é que você faz hoje no dia a dia aí na Vitor Humano? Sim. Hoje a gente tem uma grande inversão de papéis, né? Hoje 75% do nosso investimento, obviamente, está no online, mas eu costumo dizer que assim como a gente é omnichannel, a gente também tem que ser omnimídia. Então a gente está presente na maior parte dos canais possíveis dentro da realidade de verba que aquele empreendimento suporta. Mas hoje a gente tem uma régua muito voltada, obviamente, né, para as redes sociais, para Meta, Google, e agora entrando também no mundo do TikTok, que ainda tem muita gente brincando de experimentar no TikTok, porque é um público maior. Eu tive no TikTok esses dias, né? Hoje 70% da base deles ainda é um público 30 a menos, mas a adoção das pessoas 30 a mais, que não só querem ver dancinhas, mas querem consumir conteúdo por meio do TikTok, como era algum tempo atrás do YouTube, está cada vez mais crescente. Então você também tem que observar essa outra nova mídia se transformando. E obviamente o carro-chefe do mercado, né? Sinalização, todo o entorno tem que comunicar seu produto, né? Então ações promos locais, né? O trabalho offline local e obviamente uma boa equipe que saiba fazer o trabalho de rua. As pessoas começam a discussão de que o online é fundamental, mas hoje você é taxa de frequência, né? Quantas vezes você impacta o seu cliente nessa jornada para que ele comece a colocar você na consideração da compra, né? Então, você ter todas essas ações off e online trabalhando por um único caminho, por um canal de conversão, né, que entra desde a segmentação no comportamento de cada jornada, mas como isso cai tudo dentro de um funil e a partir do momento que você cai no funil você personaliza a comunicação, eu acho que é por aí que a gente tem batido e a gente tem conseguido construir uma boa jornada do cliente, desde aquelas ações que não pode faltar, que é o trabalhinho de rua da panfletagem para o corretor, até agora um trabalho muito forte que aqui, especificamente na Viturbani, a gente tem feito com influenciadores, que é uma mídia nova, é uma mídia que veio para ficar e que o cliente quer essa naturalidade que muitas vezes o influenciador traz. Então isso tem sido uma sacada muito grande para a gente tem, talvez a gente não tenha sido o primeiro, mas eu acho que a gente tem sido um dos mais disruptivos do mercado. A gente traz o influenciador para viver uma experiência 24 horas no nosso decorado. Ah, Então, legal. E aí você busca o influenciador da sua região, né? Na região dos empreendimentos. exatamente. A gente hoje tem algumas ferramentas que fazem avaliação de quem é esse influenciador, né? Qual é o impacto e a abrangência que ele tem de audiência. Então a gente vai para as micros regiões aqui da cidade de São Paulo, que é onde a gente tem a nossa presença. E aí a gente vai cruzando o estilo de vida, né? Foi esse o tempo que a gente fazia a campanha de marketing por classe econômica. Hoje em dia a gente faz campanha por estilo de vida, hábitos, interesses, né? Então, a partir de hábitos e interesses, a gente cruza esse influenciador com a nossa base de dados e aí, a partir disso, a gente cria campanhas que vão conversar ou dialogar para aquele estilo de vida, né? Ah, então essa ferramenta ela faz essa análise. E essa ferramenta, qual é que você utiliza? Hoje a gente tem uma parceria com uma agência que chama Squid, que é uma agência aqui de São Paulo, referência hoje no mercado, principalmente entre micros e médio influenciadores. Então essa ferramenta ela possibilita, que é uma ferramenta própria, nativa da Squid, ela permite cruzar uma série de dados de informações quanto à abrangência, estilo de vida, com qual formato de conteúdo esse influenciador também performa melhor, se é Reels, se é Stories, se é o formato de feed.
Então a gente vai cruzando essas informações com os dados que a gente captou de base de clientes anteriores e aí vai tentando afinar até ter um formato mais assertivo, e tudo é teste no mercado hoje, né, Fábio? Então, Não tem assim, jeito, não é é a uma B, é a certeza B. exata, mas a gente testa e erra menos por conta dessa ferramenta. E essa ideia de ter uma imersão aí, né? Ele sentir na prática, até porque essa venda indiretamente tem que ser, como você falou mesmo, uma prova social natural, né? E Exato. que aí dá um grande diferencial. Falando ali do funil, quais são os principais indicadores que você acompanha no funil aí dentro da Vitor Urbana? Hoje a gente tem algumas etapas de funil relevantes que a gente faz análise, mas a gente começa lá no topo, desde o conteúdo, como o próprio, desde uma matéria de blog, né, ou algum conteúdo vinculado ao institucional ou aos valores da Vitor Urbana, que está naquele topo de funil onde o cliente começa a ter a consideração. E aí a gente vai para médio funil com conteúdos. Eu costumo dizer, Fabio, que quem mora num compacto, num residencial compacto, ele não está necessariamente preocupado só com a planta. Ele está preocupado com tudo que o bairro tem a oferecer. Né? Se tem Perfeito. infraestrutura, se tem a padaria do lado, comércios e serviços, se a academia está do lado, enfim. Então, a gente produz muito conteúdo falando sobre o bairro, que daí eu encaixo isso no meio do funil. E, por consequente, todas as informações que são as básicas de fundo de funil, né? Então, preço, condições de pagamento, diferenciais de lazer, diferenciais de áreas comuns, fachada, né? A cidade de São Paulo é uma cidade muito acinzentada. A gente tem sido disruptivo também nessa proposta de criar, como a gente tem um público aí de 35, 45, é o nosso público prioritário, algumas das nossas fachadas nós fizemos parcerias com artistas, Legal. muralistas visuais que fazem grafites. E a gente tem saído assim de uma forma bem inovadora aí no mercado, porque geralmente aqui em São Paulo tem muitas grafites. Mas geralmente o grafite vem depois de um empreendimento já lançado, onde você pede uma permissão para fazer uma arte numa empena. Nosso empreendimento já nasce com essa arte. E isso cria um funil bem atrativo para você abranger só aquele cara que está só no momento de compra pegando preço. Você sai um pouco dessa batalha de preço para você pegar outros diferenciais. Então a gente tem uma curva de funil bem bacana e uma taxa de conversão em cada uma das etapas bem razoável comparado ao mercado. E você vê uma coisa, né? Você falou até a palavra inovação, é isso que eu ia comentar. A gente está muito atrelado que inovação e inteligência artificial tá nada a ver. Inovar é fazer a mesma coisa de forma diferente, né? De Perfeito. forma inteligente, né? Então você jogou um grafite, e principalmente na região de São Paulo, porque todos aqueles prédios que tem um grafite bem feito, é bem divulgado, é bem replicado, até vira um ponto turístico aí, né? Perfeito, E, perfeito. e aí a gente fala muito aí também sobre, cara, caiu o lead, caiu a prospecção, mas a gente não pode perder aquele momento da venda, né, que gera contrato, o processo digitalizado efetivamente. A sua clientela hoje assina eletronicamente? Como é que foi essa taxa como é que está indo esse uso no dia a dia? Hoje eu diria para você que 99% de todas as nossas conversões até a assinatura ela é digital. Isso é uma adoção que aqui em São Paulo talvez seja ainda mais rápido, mas eu acho que, de novo, vem na jornada, né? Quanto menos frição você conseguir estabelecer entre cada etapa, desde o momento que ele começou a considerar até o momento que ele está ali na fase de tratativa de negociação, né? Quanto menos frições nessas etapas, mais fluido torna e ele se sente mais confiável na empresa. Então, nosso processo hoje ele é praticamente todo digital. E aí você tem uma ferramenta, né, que por acaso é o CV, que ajuda inclusive nesse andamento do funil, né? Então, hoje o nosso Dash ele faz o acompanhamento desde o momento em que o prospect inicia ali, ou vindo de uma mídia que é totalmente tagueada entre as campanhas da mídia online com o CV, ou aquele lead que surgiu do trabalho de oferta, ou do trabalho de indicação, ou do trabalho de um corretor parceiro. Ele é imputado no CRM e a gente faz acompanhamento dessa esteira até o momento que ele faz a assinatura. Então, entender essas etapas como a maior sacada para você eliminar barreiras nesse processo é o grande diferencial na conversão de vendas, eu diria. Perfeito, sensacional. Grande. E a gente fala, o que é que você acha aí? O que é que você está sentindo, ou se você já está utilizando no seu dia a dia inteligência artificial? Sem dúvida. Sem dúvida. Inteligência artificial, na verdade, a gente já usava e não sabia, né? A grande diferença é que agora ela está no alcance de qualquer pessoa testar e brincar com esse negócio, né? Eu acho que a inteligência artificial para a gente tem ajudado na pré-venda e no pós-venda de maneira muito substancial.
Porque hoje você consegue, com a base de dados, que eu costumo dizer que CRM não é banco de dados, é banco de conhecimento. Depende do que Boa, você faz com ele. Então, quando boa. você trabalha bem essa base e você começa a unir informações que de forma preditiva, você começa a entender uma possível análise de inadimplência que pode começar a ter algum pico, alguma taxa recorrente de alguma reclamação que você tá vendo que está tendo esse índice, mas você ainda não conseguiu solucionar porque você não está enxergando na ponta da venda ou na ponta do pós-venda a intensidade disso. Mas quando você começa a enxergar volume versus dados e transforma isso em conhecimento, você começa a se municiar de forma antecipada. E eu acho que a inteligência artificial vem para isso, para antecipar problemas, antecipar soluções e antecipar desejos também, né? Tanto de quem está no funil de vendas, mas quem já virou cliente. Que é um grande problema, né? Eu acho que a grande dor do mercado é quando você faz uma compra de um ticket alto, esse cliente demora para fazer uma compra nova com você. Então você tem que analisar muito bem o perfil dele, porque você precisa replicar esse mesmo perfil para outra jornada de compra, para outra campanha. E aí o CRM ele vem com essa importância da informação de dados transformada em conhecimento para você replicar em campanha. E aí você vê, e sem isso, você falou bacana, gostei de sua frase, não é um banco de dados, é um banco de conhecimento, no final um banco de informação, até porque se a inteligência artificial ou qualquer outra coisa não vai funcionar se não tiver o dado. A informação não vai existir se não tiver alimentação, né, dentro desse banco de Exato. dados. E o que é que você visualiza assim, do CRM do futuro? Eu acho que tem duas coisas, na verdade já é uma realidade, né? Eu acho que uma delas é fato, que eu acho que é essa questão do processo de automação, né? O CRM, analisado de forma preditiva, transformando-se em conhecimento, você começa a criar jornadas cada vez mais customizadas para as dores e as necessidades dos seus clientes. Então, acho que isso já é uma realidade. Aqui mesmo a gente já tem várias integrações com o CRM, como, por exemplo, outras plataformas de comunicação, como a RD Station, em que eu realmente personalizo a jornada da comunicação baseado no que o cliente está me dando de informação. Então, se ele está com uma dor sobre financiamento, eu crio essa jornada de comunicação para tirar dúvidas sobre financiamento para ele. E eu acho que a outra grande jornada, esse é o grande passo da IA agora, é essa análise preditiva. É como você Perfeito. consegue antecipar problemas e criar soluções baseadas nos dados antes mesmo do cliente sinalizar para você essa dor. E aí, quando você cria jornadas customizadas, sai do manual, né? Sai da pessoa que está na frente do computador e você começa antecipando problemas a ter uma nuvem de conhecimento muito maior sobre quem é seu cliente e quem é o seu futuro cliente. Porque os produtos vão mudando, né? A incorporação vai trazendo novos elementos sobre tipo de preço, tipo de financiamento, tipo de venda, tipo de produto da incorporação. E a análise preditiva vai te trazer por meio de pesquisas no seu banco de dados uma série de insights que você vai replicar isso para ações futuras. Então, acho que aí estão os dois grandes segredos. Acho que o game muda a partir dessas duas coisas, automação e análise preditiva. Perfeito. E, Fernando, é, a gente tem muito cliente parecido com o seu cenário, ou muitas incorporadoras no mercado, independente de ser cliente, que é isso, é nova, começou há pouco tempo, mas vem crescendo e vem crescendo muito forte. Eu sempre digo que no mercado imobiliário, uma pequena incorporadora é uma grande empresa, né? Porque não existe nenhum empreendimento menos ali de 20, 30 milhões, né? Exato. Então, essa classificação de pequena, média e grande empresa do Brasil, até 4 milhões e 800, pô, não tem nem como ter referência. Sem E sem, eu acredito, sem tecnologia e sem processo, sem pessoas, não tem esse crescimento. Como é que você visualizaria a Vita, onde ela está e aonde ela quer chegar, se não tivesse tecnologia, se não tivesse um CRM, se não tivesse um RP? Sim. Eu acho que a grande questão é que você começa a medir o tamanho de uma empresa não mais pelo VGV ou pela quantidade de funcionários, mas o quanto ela está madura digitalmente para fazer uma virada de um salto de 100 milhões para meio bi, de meio bi para 1 bilhão. Então, assim, o amadurecimento digital é o que dita hoje boa parte dos processos, porque parte de todo o seu crescimento, né, parte do seu escalonamento, vai surgir de processos guiados por CRM, guiado pelo entendimento de qual é o seu fluxo de vendas, quais são os seus formatos de pagamento. A gente já criou processos e campanhas de marketing baseado em clientes que a gente estava vendo, que estava observando dentro da plataforma, que eles estavam querendo antecipar pagamento. Né? Então, assim,
Se você não tem essas informações e não cria jornadas experimentadas, customizadas para as necessidades dele, você está perdendo a oportunidade, porque esse cliente que não está antecipando com você, ele vai comprar de outro cliente, de outra incorporadora amanhã. Né? Então, eu diria que para a Vita Urbana, o nosso salto se deu muito em função desse amadurecimento digital, de ter a adoção de Martechs, de ferramentas de CRM, que pudessem dar esse escalonamento e sair cada vez menos do operacional, para ter insights novos, para pensar em novos processos, você precisa estar com feijão com arroz bem feito. Né? Acredito que hoje a função do CRM é justamente dar essa base para você poder crescer, tanto como base de conhecimento, como ditar futuros processos que vão ser criados a partir do que você está enxergando ou vendo da sua base de dados. Né? Então, você vê, não é só o CRM, é ter tudo isso integrado, né? Você falou de jornal do cliente, não adianta apenas o lead cair, ter o corretor, gerar proposta, assinar o contrato, mas tem que ter o pós-venda, tem que ter a integração com o RP. Você usa que RP hoje aí? Hoje, na verdade, a gente usa o próprio RP que é parceiro da CV, né? Então, para a gente, do ponto de vista financeiro, a jornada é praticamente completa. Desde o Fluido, momento que rápido, simples, né? desde o momento que ele vira um lead, até o momento que eu faço pós-venda para emissão de boleto, para fazer a administração de carteira, como eu falei, né, quanto menos frição a gente tem nesse processo, mais fluido a gente tem a certeza de que o processo vai ser ágil, vai ser simples e desburocrático, porque tem que ser assim para o cliente, mas tem que ser assim para quem quer crescer. Internamente a gente também tem que ter essa velocidade, essa agilidade. Né? Então, para a gente, o bom é que a gente conseguiu, essa virada aconteceu em 1 ano e meio, mais ou menos, onde a gente tinha um CRM só para o módulo comercial, um RP só para o financeiro e eu ainda tinha uma jornada de marketing para relacionamento com o cliente com outra ferramenta. Então, à medida que a gente entendeu que as dores do crescimento passaria por essas integrações, é sofrido. Integração nem sempre é uma adoção tão fácil, porque você precisa desenhar processos na cadeia. Perfeito. E entender como que isso você vai adotando as melhores integrações, dando prioridades para elas. Mas à medida que isso transacionou, à medida que isso aconteceu e virou essa chave, hoje a gente está muito mais preparado para dobrar de tamanho do que a gente estava há 1 ano e meio. Né? Porque hoje a gente já vê que essa fluidez que eu mencionei, ela vai acontecer de forma muito mais sistêmica, muito mais integrada. Né? E o que você fala, e é verdade, quando você conecta, né, qualquer solução, termina sendo um pouco sofrido. Mas eu acho que o grande diferencial hoje no mundo atual, porque assim, há uns 10 anos a gente falava muito, há 15 anos atrás, a solução tem que ser digital. Né? Ok, isso não tem nem porquê você não contrataria nada que não fosse uma solução digital e fosse SaaS. Né? Agora a gente fala muito nos 3 últimos anos aí sobre ecossistema. Essa solução tem que ser integrável, né? APIs, webhook, soluções de integração. Porque cada vez mais surge uma solução nova, no outro dia ela tem que estar hiperconectada e hiperintegrada. Então eu acredito que a gente aprendeu muito com isso, mas tem uma coisa que eu sempre digo, tá, Fernando, que é o mindset. Querer fazer também, né? Cara, vamos fazer integração, vamos fazer tudo, porque isso resume-se em produtividade. Né? Quanto mais conectado, gera mais resultado. Falando agora um pouco de mercado, tá indo bem esse ano? Quais são as perspectivas? Não, a gente está indo muito bem. O ano passado a gente fez 4 lançamentos que corresponderam ao que a empresa havia feito em 5, né? Em 5 anos. Então já foi mudança drástica. Para os próximos anos, a nossa projeção é continuar nesse pace de lançamentos, entre 4 a 6 lançamentos, mas crescendo o número de VGV. E nesse sentido, esse ano a gente está praticamente dobrando de tamanho e o ano que vem a projeção é triplicar de tamanho. Legal. Então aí tem uma adoção dos desafios que a gente tem pela frente. Esse ano, para nós, foi um ano muito bom, porque está sendo, na verdade, um ano muito bom, porque a gente está posicionado dentro de uma área geográfica aqui em cidade que ainda é muito carente, que são os residenciais compactos ao lado de metrô. Existe uma carência muito grande em apartamentos novos que oferecem lazer completo, áreas e espaços compartilhadas generosas, tecnologia, então portaria autônoma, que reduz muito o custo aí de administração de condomínio, mas plugados ao que a cidade tem a oferecer hoje. Ninguém mais quer ficar 2, 3 horas no trânsito, Fábio. E em São Paulo a gente passa por isso constantemente. Eu mesmo falo que eu sou um Vita Urbana desde que eu entrei, porque eu já não uso carro há muitos anos.
Então, a minha estratégia é morar próximo a metrô, que eu possa andar de Uber, que eu possa andar de bicicleta, que eu possa me locomover sem a necessidade do carro. É claro, em São Paulo, você acaba inevitavelmente precisando de carro para uma série de outras rotinas, mas que não dependa da sua rotina do dia a dia. Então, existe uma lacuna ainda de pessoas novas, que aí não é novo na idade, mas novo no estilo de vida que eu falei, né? Que não é mais por classe nem etária, nem classe econômica, que querem viver dessa forma. Querem consumir menos, não querem... Existe uma pesquisa aqui em São Paulo, que a gente usou inclusive para um meeting recentemente, que existe uma faixa etária de 18 a 25 anos, mais de 40% dentro da cidade de São Paulo não tem nem CNH. Então, vê, né? 40%. É muita coisa, né? Porque as pessoas querem essa micromobilidade que a gente está chamando, que é o andar para o trabalho, andar para um comércio e serviço, ir para seu restaurante que você mais gosta a poucos minutos da sua casa. Essa é uma realidade que veio para ficar e a gente está numa fatia de mercado que a gente ainda consegue enxergar bastante demanda para isso. E a gente também tem um outro fator geracional acontecendo, que é esse público também mais novo, que não quer comprar, mas quer investir. Então você tem numa ponta um pessoal ávido por morar e fazer tudo na mesma região, e você tem uma outra ponta de investidores que quer diversificar sua carteira de investimento e está indo para um residencial compacto e fazer disso um plano de investimento futuro a longo prazo para complementar a aposentadoria. Então, nesses dois mercados, o nosso produto se encaixa. Eu estou a 500 metros do metrô, eu tenho lazer completo, espaços generosos de espaços compartilhados, portaria autônoma, fachadas que dialogam com esse estilo de vida, com esse público. Então, assim, a gente está num momento aqui bem crescente. A gente acabou de lançar um empreendimento que foi assinado por um artista visual chamado... nossa, agora esqueci o nome dele. Nossa, fugiu o nome dele. E do lado do Centro Empresarial do Itaú e do lado do Metrô Conceição, Negrito, lembrei o nome dele. Negrito. Que é um artista reconhecido internacionalmente, já fez exposição em Paris, já fez parceria com a Disney. E a gente tinha uma empena totalmente cinza e que ficava de frente para o Centro Empresarial do Itaú, que abastece ali, tem capacidade para 10 mil funcionários. Foi um sucesso absoluto, porque exatamente o público do Itaú, do funcionário do Itaú, é exatamente o público que a gente atende. A gente vendeu 40% já na arrancada do lançamento. Agora que efetivamente agora em agosto que a gente libera, vamos dizer assim, o mês de lançamento, mas já sai com um sucesso muito grande, porque reúne tudo isso. É do lado de empresas, é do lado do metrô, é comércio e serviço na esquina de casa e oferece um projeto moderno, arquitetonicamente, também com áreas generosas de lazer. Acho que a gente está num bom momento e a gente vai nessa batida aí até o fim do ano. Bacana, cara. Show de bola. Meu amigo, que legal esse bate-papo, Fernando. Eu queria, se você pudesse, então, deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos acompanhando até agora. Como eu disse para você no início, você vê na prática, tem esse objetivo mesmo, trazer um pouco da experiência e passar um pouco sua mensagem de dígito, de mercado imobiliário. O que é que você pretende aí para esses próximos meses e anos? Eu acho que a mensagem que fica é: o mercado imobiliário está em constante transformação, está vivendo talvez um dos seus melhores momentos, não do ponto de vista só de crescimento, mas do ponto de vista de inovação. O perfil de cliente está mudando muito. Como eu sempre falo, marketing não é, marketing está. Então esteja antenado às tendências, às mudanças e ao comportamento de consumo dos seus clientes. E acima de tudo, eu diria para as pessoas que trabalham com comercial e com marketing, né, se debruçarem na jornada do cliente. A jornada do cliente dita o ritmo de crescimento, dita a base de conhecimento que você vai desenvolver para novos produtos, e na verdade aí que está talvez o maior ouro, o maior segredo de qualquer incorporadora que quer se reinventar, que quer continuar nesse mercado, é você fazer uso da jornada do cliente como principal ferramenta. Perfeito, cara. Fernandão, obrigado, cara. Boas vendas, boa tecnologia, bom digital aí na Vita. Prazerzão estar com você aqui hoje. Pessoal, terminamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras, um novo episódio. Você que quer sugerir alguma pessoa para nós entrevistarmos, nós conversarmos, nós trouxermos um pouco essa experiência, entre com nossa equipe no Instagram, no Facebook ou no próprio site cvcrm.com.br.
que a gente convidará essas pessoas. E também quiser, a gente tem um conteúdo vasto, Fernando, muito vasto dentro do cvcrm.com.br, porque, como você disse no início, nosso objetivo não é apenas entregar tecnologia, nosso objetivo é justamente gerar informação, gerar conhecimento ou gerar principalmente integração nessa cadeia da construção civil que a gente é tão apaixonado. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tamo junto. Valeu, Fernando.